todos. O que vocês acham dessa passagem? Você acha que Jesus está falando dessa passagem para todo mundo? O que vocês acham? Só faz um oi, um joia. Na verdade, quando Jesus fala isso aqui, ele está falando isso aqui para todo mundo. Agora, o interessante é que depois de um tempo de vida cristã que eu descobri, que há inúmeras passagens nos evangelhos que Jesus falou, que na verdade Jesus não estava se dirigindo a todas as pessoas e nem a todos os discípulos. Lembrando que Jesus tinha 12 discípulos especiais, que ele chamou de apóstolos. Lá em Lucas fala que tinha outra classe de discípulos, que ele falou que eram 70 discípulos, mas existem várias passagens nos evangelhos que quando você lê com uma ótica bem precisa, você descobre que há passagens que Jesus falou só para os 12, só para os apóstolos. E nós precisamos entender isso, porque senão nós tomamos algumas promessas também dos evangelhos como se fosse para nós e nós nos frustramos. Então nós estamos vendo o seguinte, eu preciso analisar a Bíblia entendendo para quem que está sendo falado aquilo. E para qual pessoa, qual situação. Então aqui em Mateus 10, 32 a 33, eu entendo que Jesus está falando isso aqui para todo cristão, todo mundo. Toda pessoa que confessar a Cristo, Deus vai confessá-lo diante do Pai. E todo aquele que negar, Deus vai negá-lo. Isso é para todos. Agora, olha que interessante essa passagem de Mateus 18, 18 ao 19. Mateus 18, do 18 ao 19. Olha que interessante. Essa passagem é uma das passagens mais mal entendidas do Novo Testamento. Durante muitos anos eu entendi essa passagem de uma maneira equivocada, eu creio eu. Olha só, está escrito o seguinte, Mateus 18, do 18 ao 19. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha que interessante, essa passagem, as pessoas que até oram em relação a essa questão de batalha espiritual, é a passagem mais orada, e eu confesso para vocês que eu já orei isso aqui centenas de vezes, ou dezenas, para dizer que eu não estou exagerando. As pessoas dizem, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Agora vamos fazer um raciocínio aqui. Você acha que uma pessoa que acabou de se converter, que tem um dia de convertido, ele pode pegar essa passagem bíblica e aplicar na vida dele literalmente? Tudo que ele ligar na terra vai ser ligado nos céus? Pensa sobre isso. Porque se for dessa forma que nós interpretarmos, nós estivermos interpretando, de uma certa forma é uma coisa mágica. Pensa bem, eu vou tudo, olha que a força dessa passagem. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Agora, quantas vezes nós já oramos isso em momentos de oração, em momentos de batalha espiritual? A gente ora isso, tudo que eu ligar vai ser ligado. E tudo que eu desligar será desligado. Então essa passagem é muito ampla. Ela é amplíssima, vamos dizer assim. Ela é sem limites. Agora, quando eu faço uma leitura que nós chamamos de correlacionamento, eu vou para outras passagens dos evangelhos que narram essa mesma história. Sabe o que eu descubro? O que eu descobri na época, quando eu descobri isso, eu também foi libertador para mim, porque eu muitas vezes eu orei e falei, Deus, então eu vou ligar isso, e eu agora quero que isso aconteça, e de repente eu via que não acontecia. E gerava na minha vida uma certa frustração. Quando eu fui fazer um correlacionamento de passagens bíblicas, que está dentro do princípio de analisar toda a Bíblia, só que quando eu correlaciono, eu pego passagens específicas, aquela mesma passagem que foi dita por um outro evangelista, só que cada um dá pormenores. Aí, quando eu vou para Mateus, deixa eu ver aqui que eu anotei, Mateus 16, 19,
Olha que interessante. Se você quiser abrir na sua Bíblia, olha o que está escrito. Então, será que quando Jesus falou sobre isso, que nós teríamos poder para ligar e desligar qualquer coisa, será que Jesus estava falando para todo mundo, todo cristão? Quando eu vou para Mateus 16, 19, eu estou fazendo uma correlação de passagens bíblicas, já vai me esclarecendo mais. Diz assim, em relação a Jesus dialogando com os discípulos, vamos abrir lá rapidamente, Mateus 16, 19, se vocês puderem abrir, vai ficar mais claro para vocês. Se vocês quiserem abrir na Bíblia de vocês, vocês vão ver que interessantíssimo isso. Mateus 16, 19. Versículo 18, Jesus fala assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí o versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha que interessante, o que dá a entender é que quando Jesus disse essa afirmação, que tudo que nós ligarmos teria sido ligado, e tudo que nós desligarmos teria sido desligado, o que dá a entender é que Jesus falou para os 12. Para os 12, presta atenção. E especificamente, mais especificamente para Pedro. Então, gente, Jesus não está dando essa amplitude de autoridade para qualquer um, não. Nós temos que entender que os 12 apóstolos, eles foram pessoas muito especiais, que andaram com Jesus 3 anos e meio, tanto é que os nomes deles estão lá nas muralhas, como que fala? Nos fundamentos da Nova Jerusalém, de tão especiais que eles foram. Todos eles morreram martirizados, andaram 3 anos e meio com Jesus. Eles não eram simples discípulos. Eles receberam uma autoridade muito importante dada por Jesus. Então aqui você nota que é uma passagem correlacionada, que a impressão que você tem é que Jesus falou isso para os 12, depois você pode ler em outras passagens que mostram isso, não foi para todos os discípulos, e mais especificamente para Pedro. E depois o interessante é que quando você vai lá para João 20, 22 e 23, Jesus ainda explicita mais isso ainda, dando a entender que são passagens que se intercambiavam. Olha só, João 20, 22, 23. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que há passagens dos evangelhos que Jesus falou determinadas coisas que foi para todo mundo. Quando você for ler a Bíblia, leia a Bíblia nessa ótica, principalmente o Novo Testamento. Isso aqui que Jesus falou, ele falou para quem? Ele falou para mim, ele falou para Israel, ele falou para todo mundo, ele falou só para os 12, se aplica a todos os cristãos. Olha só, João 20, vamos lá, João 20, 22 e 23. Diz assim, olha só, dando a entender que está no mesmo contexto, João 20, 22 e 23. Havendo dito isto, soprou sobre ele e disse, soprou sobre eles. Eles quem? Os 12. Jesus aqui já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, já tinha recebido um corpo e glória, estava pronto para partir. E ele dá instrução para os 12. Olha que interessante que aqui já mostra que eles já tinham recebido o Espírito Santo, antes de Pentecostes. E olha só, havendo dito isso, soprou sobre eles os apóstolos, e disse, eles receberam o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes os perdoados. E se não retiverdes, são retidos. Olha que interessante, que profundo. Aqui Jesus já detalha o que eles poderiam fazer em nome dele. Então Jesus não está falando para qualquer cristão, para qualquer discípulo, para uma pessoa que acabou de se converter, porque o novo convertido, ele não sabe nada. E a Bíblia fala que quando nós rejeitamos a lei do Senhor,
até a nossa oração não será ouvida. Então, eu não posso dizer que essa passagem bíblica se aplica a qualquer um, não. Eu não tenho nem maturidade espiritual para ligar segundo a vontade de Deus. Porque a Bíblia fala também lá em João que se eu fizer qualquer oração de acordo com a vontade de Deus, eu vou ser ouvido. Mas quando eu sou um novo convertido, eu nem sei o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Então, eu não posso ter toda essa autoridade dada por Jesus. Logo, eu concluo que nessa passagem aqui de João, Jesus até explicita para os 12 um tipo de autoridade que eles teriam ligando e desligando. A condição até de perdoar, que ele fala assim, de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. E se não retiverdes, são retidos. Provavelmente dessa passagem é que a Igreja Católica ensina que os padres podem fazer confissão de pecados, ouvir confissão de pecados, baseado nessa passagem. Porque a Igreja Católica, o Papa se intitula Pedro, o primeiro Papa. Pedro se intitula como a pessoa que teve herança da Igreja Católica. O primeiro Papa da Igreja Católica, a Igreja Católica ensina que foi Pedro. E que ele teve essas chaves. Então, nós precisamos ler a Bíblia. Quando você for ler a Bíblia, quando eu for ler a Bíblia, esse é o terceiro princípio de hermenêutica que nós estamos fechando aqui hoje. E terça-feira que vem nós vamos entrar no quarto princípio, é que preste atenção quando você estiver lendo a Bíblia, para quem Jesus trouxe aquela palavra, para quem os profetas do Velho Testamento estavam falando. Aqui nesse caso, vocês viram que Jesus estava falando especificamente para os 12. Não era para todo cristão e nem para todo discípulo. Era só para os 12. Tem várias passagens nos evangelhos que Jesus falou especificamente para os 12. E nós muitas vezes confundimos. Nós achamos que Jesus estava falando para a gente. Se você não fizer uma leitura cuidadosa, você não vai perceber isso. Então, terminando, há muitas passagens nos evangelhos que Jesus falou especificamente para os 12. E como eu falei, já em Mateus 10, 32 e 33, todo aquele que me confessar diante dos homens, já é uma passagem que você vê que Jesus falou para todo mundo. Toda pessoa que confessar o nome dele, e confessar e crer, vai ser confessar diante do Pai. Todo aquele que negar vai ser negado. Então foi para todo mundo que Jesus falou. Nessa passagem que nós lemos, Mateus 18, 18, 19, Jesus já estava falando especificamente para os 12. Olha que coisa libertadora, gente. Eu, quando descobri isso, eu achei sensacional. Eu falei, puxa, é verdade. Porque eu achava que eu podia sair ligando e desligando, que eu tinha essa autoridade. Então parece que eu sou um super-homem, que eu posso tudo. Eu posso ligar e desligar e tudo vai acontecer, coisa mágica. Mas nós estamos entendendo que Jesus andou com os 12 e por causa de tudo que os 12 passaram, Jesus deu a eles essa autoridade, que foi muito mais profunda do que a gente pensa. Ponto. Fernando, talvez a gente ainda em algum momento vá chegar nesse ponto, mas uma das coisas que eu quero voltar aqui, porque eu anotei, até parei no texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 5:1, deixa eu ver se é isso mesmo. É quando ele tem uma palavra lá, Pedro, orientando sobre a questão dos bispos, dos presbíteros. E o pessoal aí também, se quiser preparar já alguma pergunta na sequência, que hoje nós vamos até aqui, né? Sim. No quarto ponto, né? Porque senão, já falando, deixa vocês interagirem também. Ok. Então fala aqui, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero. Pedro se colocando como presbítero também, igual ele. Isso, como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Muitas vezes a gente não quer participar dos sofrimentos de Cristo. A gente só quer participar da glória que há de ser revelada.
pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, esse sim é supremo. Esse sim é supremo. Esse é ungido. Sim é supremo. Os outros são apenas pessoas que foram confiadas algumas atividades, algum dom para desenvolver dentro da igreja, o dom pastoral, como foi falado, né? O outro evangelista, de ensino, mestre, evangelista. Isso. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos seus mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, você percebe que a condição de um presbítero, e muitas vezes não se coloca essas condições e continuar nessas condições. Porque muitas vezes a pessoa entra humilde, mas depois a pessoa se torna soberbo, a pessoa se torna aquela pessoa manipuladora, que quer controlar a vida das pessoas em nome do ungido do Senhor. Então a gente tem que ter cuidado. Eu não estou aqui de maneira alguma dizendo que a gente não deve dar honra a quem honra, que a gente tem que ter respeito aos mais velhos, aquelas pessoas que até a Bíblia fala que ensinam, vão ter que dar conta porque são responsáveis por isso. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando quando a gente extrapola, quando a gente dá o devido valor que a Bíblia não está dando o devido valor. Então a gente tem que realmente respeitar. A gente, como você falou, normalmente a gente tem um mentorior, alguém que seja mais maduro que a gente, que já tem uma maturidade cristã, né, com o conhecimento. Isso aí precisa. Isso a gente vê entre os discípulos lá do Novo Testamento, Timóteo, Tito e outros, que sempre se reportavam a Paulo. Mas o que Paulo fala? Até o Fernando falou que ele chamava apóstolo, mas sempre falava o servo do Senhor. O servo do Senhor. O servo do Senhor. Né? Ele nunca começa assim, eu sou o apóstolo. Não, eu sou o servo do Senhor, apóstolo chamado pelo Senhor. E a palavra apóstolo é enviado, não é isso, Fernando? Isso. Enviado. Né? Isso. Então, e também tem situações, irmãos, que não adianta, não vamos ter vários Paulos. A gente só teve um Paulo. Sim. Paulo de Tarso. E só terá ele. Ninguém será como ele. Né? Sim. Então, e muitas vezes a gente ouve cada ensino que o negócio assim é de arrepiar os cabelos. Então, da minha parte, seria isso. E outra parte que eu queria também comentar, em razão desses versículos de ligar, desligar, é aqui que se falou em João 22, 23, e recebereis, soprou sobre eles o Espírito Santo, aqueles que perdoarem serão perdoados. Também sobre, quando vem ali o Atos dos Apóstolos, ali no derramamento de Pentecostes, que sermeis minhas testemunhas, na questão que muita gente fala, aquela unção, né? Aquela unção que, assim, uns são, outros não, né? Depois, talvez, a gente vai chegar no momento de falar um pouquinho sobre isso. Porque muitas vezes parece, assim, que a pessoa, e eu lembro que a gente já passamos por isso, a gente tinha aquele entendimento que parecia que o pastor era um extraterrestre. É verdade. Um ungido, que a gente falava, meu Deus, o dia que eu ser igual esse cara, eu acho que nunca mais eu vou ser a mesma pessoa, porque o cara, ele só falta voar. Parece que a vida dele é perfeita, parece que ele não briga, parece que ele, né, não tem fratulência, é fratulência que fala? Fraqueza. Né? Não, mas fratulência, aquele negócio mesmo que cheira mal. Sei, é sabe? isso mesmo.
Então assim, parece que o pastor, ele sabe, não mantém relação sexual, porque ele é santo demais. E é outra piração que tem por aí, né? Tem gente aí que nesse momento não tira nem a roupa, porque é pecado. Tem que ser com a roupa do domingo, senão a coisa não... Entendeu? É nesse nível, irmãos, que chegam as coisas. O negócio é complicado. Né? Então, para você ver aonde que a coisa pode chegar, né? Então, situações que viram amuletos, que você tem que ir em tal lugar para cumprir a vontade de Deus, mas não dado pela palavra, por uma direção de Deus, dada pela direção do homem. Então, são N e N situações. De repente, depois, mais tarde, a gente chegue a esses outros entendimentos aí. Gilberto. Oi. Posso falar? Pode. É interessante tudo isso, né? Porque acho que cada um tem uma história, né? Às vezes a gente mantém guardado algumas lembranças, mas volta e meia aparece algumas coisas parecidas, né? Homens querendo dominar, homens querendo te usar para manobra, enfim, sempre tem os indivíduos que acham que podem manipular. Eu acho muito interessante sobre Paulo, que Paulo ele nos ensina a ser um cristão, né? Não um cara da denominação, não um cara que bate no peito e diz que é um bom batista, assembleano e sei lá mais o quê. Mas ser um verdadeiro cristão, aquele cara que se converteu a Cristo, entendeu o sacrifício de Cristo. Quando o indivíduo entende isso, ele começa a agir como Paulo agiu. Paulo, em um determinado ponto, em determinada caminhada, estava ali, chegou Pedro, os demais irmãos começaram a se apartar dos gentios, ficou ali aquela turminha aqui, outra turminha ali. Paulo vem e exorta Pedro. Pedro sendo o Pedro. Paulo exorta. Isso. Dizendo que aquilo lá não era correto, que lá não deveria ser assim e tal, que o negócio era Cristo. Depois eles se acertam, lógico, né? Mas Paulo exorta. Paulo, quando foi chamado, ele até os demais apóstolos, entender que ele era apóstolo também, ele teve que trabalhar para isso, né? Ele não ficou aos pés do homem, esperando a vontade do homem, dizer, Paulo, então você é apóstolo. Não. Paulo foi fazer o que tinha que fazer, ficou 14 anos no lugar, ele foi fazer o que tinha que fazer. Quando ele volta e começa a fazer as suas viagens, os apóstolos, em reconhecimento ao seu apostolado, estendem a sua destra, a mão direita, a eles, reconhecendo o apostolado de Paulo, a autoridade que tinha recebido de Jesus Cristo. Do mesmo modo, hoje, nós somos vocacionados. Não creio que uma pessoa cristã verdadeira em Cristo, ela tem que ficar esperando a vontade do homem de alguém se levantar e dizer, eu vejo que você é pastor, vejo que você é... Não. Você, primeiramente, tem que saber o que você é, qual que é a vocação, buscar o melhor dom, começar a trabalhar, começar a ministrar, se você tem alguém para te apoiar, para te abençoar, para te orientar, amém. Mas senão você precisa caminhar. No decorrer do tempo, as pessoas vão ver que você é um homem sério em Cristo Jesus, que você tem uma vocação, e se elas quiserem estender a destra, amém. Mas também, se não quiser, gente, misericórdia, né? Amém de qualquer jeito, toca o barco. Porque o que nós não dependemos é de homem. Mas quando outros irmãos se levantam para te abençoar a tua vida, sendo em oração, sendo em instrução, sendo uma palavra de consolo, ou de exortação, enfim, glória a Deus. Mas se não, toca o barco, porque você foi chamado e é você que tem um compromisso com Cristo. Amém.